Agora vos vou falar dos homens e os dinossauros na história. Segundo o pensamento difundido e repetido vezes sem conta nos mídia e ensinado às nossas crianças, nas escolas e faculdades, os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos. Mas será isso uma verdade? Existem de facto evidências no mundo inteiro de que os homens e os dinossauros foram sem sombra de dúvida contemporâneos. Existem relatos escritos de homens interagindo com grandes animais reptilídeos, cujas características sem dúvida revelam ser esses animais os tais dinossauros que hoje podemos encontrar no registro fóssil. Existem ainda tapeçarias, pedras tumulares, estatuetas, cerâmicas, pinturas em cavernas e em quadros e toda a sorte de objetos antigos representando as várias espécies de dinossauros conhecidas. Deixo aqui alguns exemplos de factos históricos acerca dos dinossauros. Em primeiro lugar, vos vou falar que os últimos governadores gregos do século II a.C. trouxeram dragões vivos da Etiópia. Em segundo lugar, existe uma menção a um enorme dragão que existia na Babilónia e era adorado como Deus pelos babilónicos e que Daniel matou. Esse relato se encontra escrito no livro apócrifo de Daniel, intitulado Belo e Dragão, que consta das Bíblias católicas. De referir que, embora os livros apócrifos como este atrás mencionado não sejam inspirados por Deus e logo não têm valor nem autoridade espiritual para a vida do cristão, todavia são livros que têm um reconhecido valor histórico. Em terceiro lugar, vos vou falar que Marco Polo viveu na China durante 17 anos e reportou, no ano de 1261, que o imperador chinês criava dragões para puxar as suas carruagens em desfiles. No século IV a.C., Alexandre o Grande reportou que, quando conquistava partes do que é hoje a Índia, os seus soldados ficaram assustados com os grandes dragões que viviam em cavernas. E este é o quarto item. Em quinto lugar, vos vou dizer que os livros antigos chineses reportam que algumas famílias criavam dragões para fins medicinais. Em sexto lugar, o dragão é um dos 12 animais do zodíaco chinês. Em sétimo lugar, vos vou dizer que nos tempos medievais os escandinavos faziam referência a dragões que nadavam nos mares. Em oitavo, a bandeira nacional de Gales retrata um dragão. E sabendo nós que existem relatos escritos de vários encontros, lutas e caçadas feitas por reis primevos e outras pessoas da Grã-Bretanha a dragões, não admira que esse símbolo nacional seja embasado em realidades históricas e não em contos ou mitos. Em nono, vos vou falar que os vikings utilizavam na proa das suas embarcações cabeças de dragão. Em décimo lugar, o grande médico naturalista suíço Konrad Gessner, cuja obra Historia Animalum do século XVI foi considerada marcante para o princípio da zoologia moderna. Disse que os dragões são muito raros, mas ainda criaturas vivas, isto na página 224. De realçar o facto de que após o dilúvio provavelmente os dinossauros se tornaram menores em número e tamanho. Por isso não é de estranhar que nos idos 1500 já fossem muito raros conforme o mencionado anteriormente. Em 11º lugar, vos vou dizer que o grande historiador grego Heródoto, que viveu no século V a.C., registou há um local na Arábia situado muito perto da cidade de Buto, onde eu fui quando ouvi a respeito de serpentes com asas. Quando lá cheguei, vi ossos e espinhas de serpentes, em quantidades tais que seriam impossíveis de descrever. A forma de serpente é como aquela da serpente da água, mas com asas em vez de penas, muito parecidas com as asas de um morcego. O mesmo escritor menciona que os líbios citavam haver na sua região serpentes de tamanho descomunal. Em 12º lugar vos vou dizer que o grande historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no século I depois de Cristo, também escreveu a respeito de serpentes de asas no Egito, confirmando o relato de Heródoto. Em 13º lugar, o rei assírio Sargão II, que viveu no século VIII a.C., deixou registado que navegava no mar Mediterrâneo quando viu uma serpente marinha. Em 14º lugar, em 1611, o imperador chinês criou o posto de alimentador do dragão real. Em 15º lugar, vos vou falar do plesiosauro da Austrália. Os aborígenes têm histórias de um monstro marinho com pescoço comprido e grandes barbatanas que habitava as águas. Talvez todas estas histórias tenham uma base histórica real.
existe uma pintura feita pelo povo Kuku Yalanhi e que representa claramente um plesiosauro. Nessa pintura, vemos que a criatura está a ser atacada pelos aborígenes. Em 16º, vos vou falar da Porta de Ishtar. Foi construída no século VI a.C., durante o reinado de Nabucodonosor, rei da Babilónia. O portão foi descoberto em 1887 pelo arqueólogo Robert Coldway e continha representações de leões, auroques, que são bovinos atualmente extintos, e ainda dragões. Em 17º, vos vou falar do Diplodoco, do túmulo de um bispo inglês. Existe uma imagem de um animal em tudo semelhante a um Diplodoco que se encontra na tumba de um bispo da Catedral de Carlisle, em Inglaterra. Até aqui nada de estranho nem controverso. O problema é que o bispo morreu 3 séculos antes de os ossos de dinossauro começassem a ser encontrados e estudados. Na tumba também estão representados animais conhecidos de todos nós, como pássaros, cães e enguias, o que mostra que este animal também foi um animal que foi presenciado e não uma figura mitológica. Em 18º lugar, vos vou falar do Stegosauro do Camboja. O templo de Angkor Wat, no Camboja, tem representações de vários animais conhecidos, macacos, veados, pássaros, etc. Tendo ainda, para espanto de muitos, um estetossauro. Este templo foi construído no ano de 1186 pela civilização Khmer, muitos séculos antes de se terem começado a desenterrar e estudar os fósseis de dinossauros. A grande semelhança entre o animal representado no templo e o estetossauro sugere que o animal do templo é uma variação qualquer do estetossauro. Em 19º lugar, vos vou falar das estatuetas de Acambaro, México. Em 1945, Waldemar Jules Rude, um arqueólogo amador alemão, descobriu estatuetas de barro enterradas no sopé da montanha de El Toro, na periferia de Acambaro, Guanato, México. Mais de 33 mil objetos em cerâmica foram achados em El Toro. E do outro lado da cidade de Acambaro, artefactos semelhantes encontrados na área são identificados com a pré-clássica cultura Xupicoaro, de 800 a.C. a 200 d.C. Algumas datações realizadas com carbono 14, embora conflitantes entre si, levam a ideia de que essas estatuetas seriam de uma civilização muito antiga, de 4500 a.C., e, portanto, seriam pré-diluvianos. Existe nesta coleção todo o tipo de dinossauros conhecidos e ainda alguns que hoje desconhecemos, e factos intrigantes, como um iguanodonte quadrúpede, quando sabemos que os primeiros descobridores de ossos deste animal o representavam como sendo bípede, e só mais tarde se soube que andaria sobre 4 pés. De realçar que não existem duplicatas nesta coleção. Por último, vos vou falar, em 20º lugar, das pedras Ica do Peru. São milhares de pedras tumulares da cultura Ica, que se crê ter existido entre 500 a.C. e 1200 d.C., sendo que muitas delas retratam homens interagindo com dinossauros em diversas situações. A primeira menção dessas pedras foi feita no ano de 1535 pelo padre Simão, um missionário jesuíta junto da costa peruana, que gravou o seu espanto quando viu as pedras. Ele viajou para o Peru e viu essas pedras pela primeira vez em 1555. Em 1562, os conquistadores espanhóis viram as pedras e disseram que nunca haviam visto animais como esses sobre as pedras antes. Eles enviaram algumas delas de volta para a Espanha em 1562 ou 1563. Essas pedras estão em vários museus e coleções particulares em todo o mundo. Há milhares de pedras em várias coleções. Certos dinossauros são representados como tendo espinhos dérmicos ao longo da sua coluna e cauda, facto esse que só foi descoberto no ano de 1992 pelos cientistas. Para além disso, revelam a pele em círculos e padrões de roseta e relevos, facto que só foi descoberto muito recentemente quando encontraram pele de dinossauro preservada nas regiões frias do planeta.